Olá pessoal, vamos então resolver alguns exercícios de química orgânica. Vamos passar por alguns conceitos aí que a gente já viu, né? Então a ideia é tentar abordar um pouco de cada coisa, mas claro, a gente vai trazer algumas peculiaridades aí de algumas moléculas para aplicar esses conceitos, beleza? Bom, então onde a gente começa? Com um exercício, né, basicamente bastante simples, né, que mostra a estrutura do diazepam, né, e pede para nós que identifiquemos o número de átomos de carbono que a molécula tem e mostrar os hidrogênios que não estão representados pela representação de bastão. Tá? Então, é basicamente representação de molécula, né, para a gente conseguir contar os carbonos. Pode parecer simples, mas uma das coisas mais comuns que se tem quando a gente fala em contagem de carbono é perder carbono no meio do caminho. Né? Então, você vai fazer uma síntese bastante grande lá e começa a sumir carbono ou começa a aparecer carbono e isso prejudica teu resultado. Tá? Então, é um bom exercício para a gente fazer. Então, se a gente olhar ali a molécula do diazepam, né, é uma molécula parece aparentemente complexa quando olha assim num primeiro momento, né? Pode ser muito difícil aí de ser sintetizada, né? Deve ter várias rotas sintéticas, mas a gente tem que olhar a molécula em si na sua composição. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar são os pontos então os vértices, né, onde estão os carbonos, tá? Percebam que a gente não tem nenhuma tripla ligação, então a gente só tem duplas e simples, tá? Então a gente representa ali todos os pontos. Percebam que os únicos átomos representados são heteroátomos. No caso ali, todos os heteroátomos estão ligados, né, a carbonos e não tem hidrogênio ligados a eles. Se tivessem, apareceriam, né? Porque lembra lá, heteroátomos ligados a hidrogênios aparecem, quem não aparece é carbono, tá? Então, são esses os átomos de carbono, são 6 em cada anel aromático, né? Cada estrutura ali derivada do benzeno, e a gente tem mais 4 carbonos que estão ligados ali aos nitrogênios, né? E um deles na carbonila da amida, né? Carbonila ligado também ao nitrogênio, tá? E agora, como é que a gente faz para localizar os hidrogênios? Todos esses átomos têm hidrogênios ligados? Não, né? Se eles têm 4 ligações com o carbono, a gente tem que não vai ter mais hidrogênio ligados a ele, tá? No contrário, se a gente só tem uma ligação feita, ou seja, no caso ali da amida, por exemplo, né? O nitrogênio está ligado a um carbono que só tem essa ligação, então quer dizer que as outras 3 são ligadas a hidrogênio, tá? Então aqui, ó, no anel aromático eu tenho 5 nesse aqui, nesse carbono não tem mais hidrogênio porque ele já está ligado a 4 carbonos. Aqui eu tenho 3 nesse anel porque um deles está ligado ao cloro e os outros 2 estão participando de outras ligações. 2 aqui e 3 aqui, tá? Então só para a gente entender onde estão esses hidrogênios e carbonos dentro dessa molécula, beleza? No segundo exercício, a gente vai trazer a molécula e vai trazer uma representação em bastão a partir de uma outra representação qualquer. Então percebam aqui, ó. Nessa representação tem tudo, né? Tem hidrogênio, tem carbono, tem heteroátomo, tem as ligações, tem os pares de elétrons. Só que, se vocês observarem com um pouquinho de cautela, vocês vão ver que os ângulos de ligação não estão corretos, né? Ó, tá mostrando aqui uma ligação planar, né? Então não é o ângulo de ligação que isso aqui efetivamente acontece. Quando a gente coloca no bastão, na estrutura de bastão, a coisa fica representada da forma mais próxima do real, né? Mais próxima do factível. Então vamos dar uma olhada como é que eu transformaria essa estrutura aqui em bastão. Olha lá, tem um passo a passo, mas de novo, né? É questão de exercício, é questão de treinar esse tipo de representação. A gente sabe que quando a gente coloca na representação de bastão, os hidrogênios que estão ligados a carbono somem. Então a primeira coisa é abrir mão desses hidrogênios para olhar a molécula mais simplificadamente. E esse hidrogênio aqui, ele está ligado a um heteroátomo, então ele continua na representação, tá? Isso aqui não é uma representação de bastão, isso aqui não é uma representação correta. A gente só está fazendo um passo a passo para transformar isso numa representação de bastão, tá? Então, depois que a gente tem isso aqui, que é o que vai se transformar diretamente no bastão, a gente tem que tomar cuidado com os ângulos de ligação, que são basicamente o zigue-zague, né? Aquele zigue-zague que a gente desenha, que são os ângulos do carbono tetraédrico. Ah, mas o carbono tetraédrico é aquele carbono que tem 4 ligações distintas, né? Olha aqui, ó, eu tenho uma tripla ligação e uma dupla ligação. Percebam que o ângulo da tripla ligação aqui é 180 graus. Percebam que a dupla ligação
faz com que o carbono tenha uma ligação, um ângulo de 120 graus, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o arranjo espacial destes carbonos para desenhar a angulação correta, tá? Então são esses 3 tipos aí de ângulos que a gente vai ter que tomar cuidado nesse momento. Percebam, ó, o oxigênio aqui tem uma geometria angular, né? Aqui também teria, mas como a gente não está se preocupando em representar a ligação oxigênio e hidrogênio, a gente só vai representar uma linear aqui de oxigênio e carbono, tá? E essa aqui então seria a melhor forma de se representar uma ligação, uma cadeia carbônica, né, hidrocarbônica, ou uma cadeia molecular, por exemplo, aqui etérea ou alcoólica, tá? Que tenha os ângulos corretamente representados. Só que isso aqui ainda não é a representação de bastão. Então a gente tem que ainda passar para a angulação, que é basicamente transformar os carbonos em quinas, né? Então essas quinas aqui, ó, esses vértices aqui são os nossos carbonos. Na tripla ligação, lembra, não tem vértice, então é um espaçamento, ou às vezes aparece um pontinho aqui também, tá? Que é para representar para nós que existe um carbono na terminação de cada uma da tripla ligação. Aqui também a gente tem, né, cada ponto aqui um carbono e no final, na terminação, um carbono também. Lembra lá? A gente não está representando só o carbono, a gente está representando o carbono com seus hidrogênios, mas a gente não coloca isso na representação de bastão. Então é a mesma molécula em representações distintas. Tudo bem? Nesse terceiro exercício, aí a gente começa a dar um outro passo, que é identificar algumas coisas que essa molécula pode ter, tá? Então, esse aqui é um analgésico, né, um antitussígeno, que quer que a gente represente os centros de quiralidade. Para quem não lembra o que é centro de quiralidade, eu sugiro que reveja a aula de estereoquímica, tá? Mas basicamente é o quê? É aquele centro que pode dar atividade óptica para a minha molécula. Então pode fazer com que ela desvie a luz polarizada. Para que esse centro exista, ele precisa ser um centro onde eu tenha 4 ligações com elementos distintos, né? Ou elementos distintos não, com grupamentos distintos, né? Porque podem ser carbonos, mas carbonos ligados a coisas diferentes, tá? Então, como é que eu vou reconhecer tudo isso? Como é que eu vou fazer para localizar tudo isso? Primeira coisa, eu vou excluir quem não vai ser, tá? Então, por exemplo, os do anel aromático e o da dupla aqui da carbonila não podem ser centros de quiralidade, tá? A gente não vai trabalhar com eles como sendo centros de quiralidade, porque eles não atendem a esses requisitos. Então, são os outros carbonos passíveis de serem centros de quiralidade. Quando a gente olha para os outros carbonos, todos esses aqui, ó, marcados nessa segunda figura, também não podem ser. Por que eles não podem ser? Porque eles estão ligados pelo menos a 2, quando não 3 hidrogênios. Hidrogênio é o mesmo átomo, então não vai gerar um centro de assimetria. Lembra lá? Tem que ser assimétrico, né? Tem que gerar uma imagem especular diferente da imagem original. Então, esses aqui também não podem, tá? Então, quer dizer, eles estão, por exemplo, aqui, ó, ligados a 3 hidrogênios, ligados a 2 hidrogênios, deixam de ser centros assimétricos. Observação importante: mesmo que tenha representação para frente e para trás, não significa que é um centro assimétrico, tá? Pode ser que tenha representação para frente e para trás, e pode ser que seja simplesmente uma forma de desenhar melhor a molécula, tá? Então não significa, tem que olhar quem são esses substituintes da molécula, tá? Então, por consequência, esses 2 centros aqui são os únicos 2 centros que podem ter assimetria, ou seja, podem gerar um centro assimétrico, gerar uma quiralidade a essa molécula. Quem que a gente tem aqui? Então, se a gente olhar esse carbono, ó, a gente tem 2 grupamentos aqui para cima diferentes, 2 grupamentos aqui para baixo diferentes. Aqui é mais fácil de ver, né, que são todos diferentes entre si. Aqui, a gente observa que para a esquerda eu tenho um, para a direita eu tenho outro, aí vai falar aí para baixo, só tem um. Mas não podemos esquecer que, além de tudo, eu só tenho 3 representações de ligação. Então quer dizer que falta uma. Quem é? Ligação de carbono com hidrogênio, tá? Então são 4 grupamentos distintos também. Como é que eu vou saber se ele é assimétrico ou não? Vai depender da estereoquímica que eu desenho, ou seja, vai depender de quem está para frente e quem está para trás, que é o que a gente vai fazer no próximo exercício, para determinar como é a ordem aí que eu tenho desse giro, tá bom? Então, quando eu tenho essa possibilidade, eu só vou poder determinar quando eu tenho essa representação tridimensional. Aqui, nessa forma, eu não tenho como representar o carbono, qual é a estereoquímica, porque eu não sei quem está para frente e quem está para trás, tá? Então, aqui eu sei que eu tenho centros que podem ser centros quirais, mas eu não tenho a estereoquímica determinada. Tudo bem? Aí, nesse próximo exercício, no exercício 4, a gente vai trabalhar com a anfetamina. A anfetamina, né, tem uma descrição aqui, é um estimulante, então fala um pouco sobre a Segunda Guerra também, que ele era usado para reduzir fadiga, aumentar o estado de alerta. E a gente quer saber como é que eu posso representar
esse enantiômero o enantiômero da anfetamina. Então, quer dizer, eu tenho um enantiômero, eu quero saber quem é o outro enantiômero, tá? Ou seja, o que é o outro enantiômero? É a imagem especular dela. Então, para fazer a imagem especular, de novo, se eu tenho um centro aqui assimétrico, ó, vamos olhar. Ele é um centro? Ó, só olhei que tem representação, não olhei se é. Eu tenho um grupamento aqui, um grupamento aqui, um grupamento aqui e um hidrogênio, tá? Então são grupamentos distintos todos, então é um centro que pode ser assimétrico, tá com a estereoquímica definida. Então tá com esse carbono aqui para frente, então eu tenho como determinar a estereoquímica dessa molécula. Para fazer a imagem especular, eu tenho que colocar ela na frente de um espelho. E aí vem sempre a pergunta, onde eu coloco o espelho? Atrás da molécula, embaixo da molécula, ao lado da molécula? Tanto faz, tá? Essas três imagens aqui vão gerar, claro, desenhos diferentes, mas são desenhos da mesma molécula, porque só tem um centro de assimetria, então só pode gerar um enantiômero, tá? Só vai gerar uma imagem especular independente de onde eu coloco o espelho. Se eu pego um objeto e mudo o espelho, eu vou ver de formas diferentes, mas é uma imagem só, tá? É uma representação oposta daquele meu objeto. Então, nessas possibilidades aqui, quando o espelho está atrás da molécula, talvez seja a melhor forma de observar que se essa ligação da metila estava representada para frente, agora essa representação da metila está representada para trás. Então, são imagens especulares não sobreponíveis, ou seja, este é o enantiômero desta molécula aqui da anfetamina, tá? Ah, mas essa aqui não seria? Seria também, tá? Seria também, só que aqui é um pouquinho mais difícil porque olhando parece que está tudo igual, mas a gente não pode esquecer que para testar se a imagem é especular eu tenho que ficar fazendo os giros na molécula e tentar colocar ela sobreponível, tá? Então, de novo, para olhar estereoquímica é exercício de visão tridimensional, é isso que a gente precisa fazer, tá? E aqui embaixo eu também tenho uma imagem que se fosse um espelho colocado embaixo que também gera o enantiômero, tá? Que é o que? Se você olhar e falar, mas também está tudo para frente, só que eu vou ter que girar para colocar tudo igual e ver se esse centro aqui permanece igual ou não. Ou seja, em síntese, essas três imagens são iguais. Você vai falar, mas elas não são iguais. São iguais, tá? Se você, por exemplo, girar essa imagem aqui 180 graus para a esquerda, ela vai se transformar nessa aqui. Tá? Se você girar essa imagem aqui 180 graus para cima, ela vai se transformar nessa aqui. Então, as três representações mostram o enantiômero da anfetamina, que era essa molécula aqui originalmente, né, nessa estereoquímica. Então, o enantiômero correspondente a ela é uma dessas três representações. Cada um vai exercitar sua visão e vai ver de uma melhor forma. Para quem ainda está começando a ver e quer ver uma forma mais drástica de entender o que está acontecendo, o espelho atrás aqui talvez seja a melhor forma, que mostra, né, que uma ligação estava para frente, a outra está para trás, tá bom? Vamos olhar agora esse exercício 5, que dá para nós uma outra molécula, né, numa estereoquímica definida, e pede para nós analisarmos qual é a configuração desse centro de quiralidade. Ou seja, em resumo, é para se dizer se é R ou se é S. Tá? Quem não lembra, de novo, volta lá na aula de estereoquímica para entender do que a gente está falando. O que eu vou fazer aqui? Está todo passo a passo descrito para não gerar confusão, mas vamos fazer tudo numa ordem aqui só para ficar claro. Primeiro, essa é a molécula original. A gente vai precisar usar os critérios de desempate. Então, a primeira coisa é, para saber se é R ou S, eu preciso saber qual é a ordem de prioridade. Ordem de prioridade eu vou determinar através do que? Do número atômico, né? Então, quem é que tem maior número atômico? Carbono, carbono, hidrogênio ou nitrogênio? Bom, eu já sei que quem tem o maior número atômico é o nitrogênio, certo? Então, nitrogênio maior número atômico já é minha primeira prioridade dentre todos os outros. Quem é que tem o menor número atômico? Hidrogênio. Então, já é minha menor prioridade entre todos os outros. Então, entre nitrogênio e hidrogênio, já sei que o nitrogênio é o 1 e o hidrogênio é o 4. Estou representando só essa parte aqui da molécula, só esse centro de quiralidade aqui da molécula, aqui, tá? Então, 1 e 4. Agora, sobrou carbono e sobrou carbono. Carbono, carbono. Como é que eu vou desempatar esse carbono com esse carbono? Este carbono aqui está ligado a oxigênio e oxigênio. Este carbono aqui está ligado a hidrogênio e hidrogênio. E eu vou olhar o número atômico de quem está ligado a ele, tá? Então, 2 oxigênios,
2 hidrogênios. Então, quem ganha é quem está ligado com o maior número atômico, que é o oxigênio. Então, este passa a ser minha segunda prioridade e esta passa a ser a minha terceira prioridade. Como é que eu exercito tudo isso? Eu vou deixar a minha quarta prioridade para trás do plano e vou trabalhar só com o que eu tenho na frente do plano. Tá? Então, ó, eu vou trazer esse desenho aqui para cá e vou só girar. Girar a molécula não significa mudar absolutamente nada. Girar é ver da melhor forma possível. Eu não estou rompendo nem formando ligações. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, eu pego, giro, 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 giro e coloco minha última prioridade lá para trás. De novo, vou ressaltar, estereoquímica é exercício de visão tridimensional. Tem que ficar tentando até conseguir ver qual a melhor forma que você entende esse desenho. Tá? Beleza, coloquei para trás a minha quarta prioridade. Eu vou esquecer essa quarta prioridade porque eu vou olhar só as outras três. 1, 2, 3. 1, 2, 3 está nesse sentido. Ó. Tá vendo aqui? Acompanha com a seta? Ó. 1, 2, 3. Tá? Nesse sentido aqui, eu estou fazendo um movimento a favor do relógio ou contra o relógio? Contra o relógio. Então, é um sentido anti-horário. Sentido anti-horário, eu chamo de estereoquímica o quê? S, tá? Se fosse horário, seria R. Então, essa que ele pede, né, é a configuração do centro de quiralidade dessa substância. Para essa representação aqui, o centro de quiralidade é S. Tudo bem? Vamos pular um pouco, né, mudar um pouco de assunto. No exercício 6, ele pede que nós mostremos o mecanismo ácido-base, né, para essa reação proposta aqui. Quem é o ácido, quem é a base, quem é o ácido conjugado, quem é a base conjugada. Nós podemos olhar sobre vários critérios, tá? Nós podemos olhar sobre todas as teorias ácido-base. Mas vamos olhar aqui o seguinte. Quem que eu tenho com elétrons disponíveis? Os dois, né? A água e o metóxido. Água é uma substância anfótera. O que é anfótera? Às vezes é ácido, às vezes é básico. Tá? Então a gente vai ter comportamentos distintos dependendo da situação. Só que olha só, o metóxido ele tem uma carga negativa, ou seja, ele tem ali elétrons ávidos para pegar alguém que supra essa necessidade que ele tem aí da carga positiva. Então quer dizer, esse metóxido, e aí a gente poderia falar por valores de pKa e tudo mais, mas aqui a gente está meio que induzindo só para entender o mecanismo da coisa. Tá? Então, se a gente pegar o metóxido, ele tem esse par de elétrons, ele vai conseguir tirar o par de elétrons da água, o hidrogênio da água na forma de próton, e dar o par de elétrons aqui para esse oxigênio, que é o que está representado aqui na reação. Então perceba, está tudo induzido para a gente entender o mecanismo. Tá? Quem que é formado? O íon hidróxido e o metanol. Olha só, ele, metóxido, não tirou o hidrogênio da água, então agora ele está ligado ao hidrogênio. O balanço de cargas tem que ser igual, reagentes e produtos. Então existia uma carga negativa aqui, não existia? Agora essa carga negativa está no oxigênio, no íon hidróxido. Ah, mas hidróxido não é uma base forte? É, mas metóxido é mais forte ainda, tá? Então, se a gente quiser, depois a gente vai ver as propriedades, os dados característicos, mas o mais importante agora é para a gente observar como que esse equilíbrio pode acontecer, tá? Então, qual que seria o mecanismo da reação? O par de elétrons ataca o hidrogênio e o abstrai na forma de próton. Esse par de elétrons que fazia a ligação oxigênio e hidrogênio, agora fica todo sobre o oxigênio. Ou seja, eu tenho uma carga negativa sobre o oxigênio e tenho o metanol agora, uma molécula neutra formada. Tá? O ácido, ele perdeu esse hidrogênio. O que ele gerou? A base conjugada. A base abstraiu o hidrogênio, né, ou doou o par de elétrons. O que ela formou? O ácido conjugado. É sempre o par, né? Ácido, base conjugada, base, ácido conjugado. Tudo bem? Então, se a gente quiser olhar o equilíbrio, a gente pode inverter a reação e trabalhar com elas para ver quem que elas formariam no equilíbrio, na reação no sentido contrário. Tá? Nessa sequência de exercícios agora que a gente vai analisar a acidez dos hidrogênios, né? Então, ou seja, qual a facilidade de eu tirar esse hidrogênio sob vários aspectos, analisando quem é que está ligado a ele, tá? Então, vocês vão ver que parece que tem muito exercício, mas na verdade é observando passo a passo em várias situações. Então, a gente vai sempre comparar dois
hidrogênios na forma de prótons, né, que eles vão sair na forma de prótons. Então aqui eles estão como hidrogênios, mas eu quero analisar quando eles saem na forma de prótons e dizer qual desses dois hidrogênios é mais ácido, tá? Como é que eu vou olhar isso? Percebam que os dois hidrogênios estão ligados a heteroátomos, tá? Então beleza. Então o que eu posso analisar nesse caso? Quando eu tiro, eu vou gerar uma carga negativa. Olha lá. Tirei o hidrogênio ligado ao nitrogênio, tirei o hidrogênio ligado ao oxigênio. São as duas situações possíveis daqueles hidrogênios marcados. Ponto importante. Os outros hidrogênios não podem sair? Podem, tá? E eu poderia analisar todos os hidrogênios, mas não é o nosso objetivo agora. Se eu tirar o hidrogênio, eu vou ter uma carga negativa sobre o nitrogênio. Se eu tirar o hidrogênio aqui, eu vou ter uma carga negativa sobre o oxigênio. Como é que eu diferencio essas duas situações? Primeiro, quem é que suporta melhor uma carga negativa sobre si? O átomo que for mais eletronegativo. E a gente vai ter que lembrar da propriedade. Átomo mais eletronegativo puxa, né, os elétrons mais próximos de si. Então quer dizer que, consequentemente, ele comporta melhor essa carga negativa. Quem dos dois é mais eletronegativo? O oxigênio, né? O oxigênio é o átomo mais eletronegativo. Então, consequentemente, esse hidrogênio aqui é o mais ácido. Por quê? Porque ele vai sair com mais facilidade, deixando o par de elétrons sobre o átomo que vai comportar ele com mais facilidade, tá? Então, o oxigênio consegue ficar com o par de elétrons com mais tranquilidade, e, consequentemente, ele libera com mais tranquilidade esse hidrogênio, tá? Na forma de próton, na forma de H+. Beleza? Nessa segunda situação, eu também quero saber quem é mais ácido, tá? Esses dois hidrogênios. Só que agora, se vocês observarem, eu não tenho diferenciação. Os dois são nitrogênios, tá? E agora, eu não posso diferenciar por eletronegatividade. O que eu vou fazer? Vou tirar os dois hidrogênios e vou observar. Bom, a primeira carga, não tem o que fazer. Fica ali, né? Sobre o nitrogênio, a gente sabe que ele não comporta muito bem, mas vai comportar. Mas não é a melhor situação. A segunda carga, a segunda possibilidade, vai ter o nitrogênio sobre a carga negativa sobre o nitrogênio, mas eu tenho aqui do lado, ó, uma carbonila, um grupamento C+O. E esse grupamento C+O permite que eu estabilize essa carga por ressonância. Olha lá a ressonância, ó. Carga negativa passa para cá, essa dupla ligação vai para o oxigênio. Este caminhar de cargas negativas, de vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, que a gente vai chamar de contribuintes de ressonância, elas aliviam essa carga negativa concentrada sobre um átomo e fazem com que eu tenha, então, um híbrido, né, uma mistura dessas duas espécies, ou seja, a carga negativa passeando, né, por toda essa estrutura. Consequentemente, a carga negativa passeando é uma estrutura muito mais estável do que ela concentrada em algum lugar. Assim, o mais ácido é o hidrogênio ligado ao átomo, que permite que, quando eu abstraia este hidrogênio na forma de próton, eu tenha, então, essa estabilização por ressonância, tá bom? Numa outra possibilidade, agora, eu tenho, de novo, hidrogênios ligados a átomos de oxigênio, então eu não consigo diferenciar a eletronegatividade, mas eu tenho grupamentos bastante distintos ligados aos carbonos subsequentes, tá? O que eu faço? Eu vou tirar os hidrogênios para observar a base conjugada, né? E, a partir dessa base conjugada, eu vou tentar entender quem é que suporta melhor essa carga negativa. Ah, mas não é oxigênio? Mas aqui os dois são oxigênios, então eu não tenho o que fazer. Então, vamos olhar o seguinte. Aqui eu tenho dois grupamentos metila e aqui eu tenho 6 flúor substituindo os hidrogênios do grupamento metila ligados diretamente a esse carbono. O que o flúor é? O elemento mais eletronegativo. Então ele vai puxar muito essa carga de elétrons, essa densidade de elétrons. Se ele vai puxar muito essa densidade de elétrons, essa carga negativa consegue ficar um pouco mais espalhada, consegue ser sentida menos pelo próprio oxigênio, ou seja, fica menos concentrada por aqui e vai ficar um pouco mais distribuída, tá? Então esse flúor eletronegativo vai trazer essa carga negativa para mais próximo de si. Por consequência, de novo, quem alivia a concentração de carga negativa tem preferência. Então, esse hidrogênio aqui é o hidrogênio mais ácido nessa estrutura como um todo, tá? De novo, porque aqui eu não tenho ninguém puxando elétrons e aqui eu tenho alguém puxando muito, né? Então vai aliviar um pouco essa carga que fica concentrada sobre o oxigênio. Nesse aqui é um pouquinho mais tem um pouquinho mais de detalhe se a gente quiser olhar. Qual desses dois hidrogênios é o mais ácido? Observe o seguinte, eu tenho os dois ligados agora a carbonos, eu tenho hidrogênios, não tenho heteroátomo nenhum na molécula. E como é que eu vou analisar tudo isso? Qual é a diferença? A única diferença é que esse carbono aqui está com 4 ligantes diferentes e esse aqui com 3, né? Então este carbono aqui é um carbono que a gente chama de sp3, este carbono é um carbono que a gente chama de sp2.
Vou tirar os hidrogênios para formar as bases conjugadas, hidrogênios na forma de próton, e formo as bases conjugadas. Qual dos dois consegue ficar com mais facilidade com essa carga negativa? A gente vai ter que observar o que significa ser sp3 e ser sp2. Se a gente voltar lá na teoria atômica, é só contar, né? sp3, então quer dizer que eu tenho 3Ps e um S. sp2 quer dizer que eu tenho um S e 2Ps. Se eu fizer o percentual de S, ou seja, o S em um tem 25%, o S em outro tem 33,3%. Em qual deles eu tenho maior caráter S? No sp2, né? Eu tenho maior percentual de S ali na contabilização total. Isso significa o quê? Significa que ele tem maior característica de orbital S. E se a gente lembrar como é que é o orbital S, ele é esférico, está mais próximo do núcleo, né? Se ele está mais próximo do núcleo, o núcleo é positivo. Então ele ele consegue atrair melhor as cargas negativas. Então quem tem maior caráter S consegue suportar melhor uma carga negativa. Ou seja, como esse aqui é sp2 e esse aqui é sp3, o maior caráter S faz com que eu tenha maior facilidade em estabilizar essa carga negativa. Então esse hidrogênio aqui sai com maior facilidade, tá? E aí, nessa última comparação, a gente tem aqui qual dos hidrogênios é mais ácido e a gente poderia analisar por todos os fatores que a gente viu até agora. Percebam o seguinte, dá para diferenciar pelo átomo? Não dá para diferenciar pelo átomo, né? Porque os dois são oxigênios, então não tem como diferenciar porque é o mesmo átomo eletronegativo, com a mesma eletronegatividade. Dá para eu diferenciar pela hibridização? Não dá porque eles estão na mesma hibridização, os dois oxigênios. Então o que eu posso diferenciar? A única coisa é, se eu tirar este da esquerda, eu vou ter uma estrutura de ressonância, né? Porque ele vai conjugar aqui o par de elétrons. Se eu tirar esse da direita, eu tenho átomos eletronegativos que puxam a densidade eletrônica e fazem com que eu tenha então uma estabilização também dessa carga negativa. Quem ganha? Quem ganha é quem tem movimentação real. Não é uma movimentação que a gente possa desenhar nenhum dos dois, porque é um híbrido que existe, mas quem tem movimentação real para aliviar essa carga sempre vai ganhar do que aquela que é um efeito indutivo. Então, ressonância vai sempre ganhar de efeito indutivo. Por consequência, esse hidrogênio aqui é o mais ácido dentre esses dois comparativamente, tá? A gente pode usar sempre todos os fatores, a gente só tem que cuidar que nem sempre a gente consegue desempatar tão facilmente, tá bom? E o nosso último exercício, aí um pouco mais simples, é só para a gente identificar o ácido e a base de Lewis na reação entre o BH3 e o THF. Está tudo desenhado aqui na reação. É só para a gente entender o seguinte, quando a gente fala em ácido e base de Lewis, não tem mais próton, que a gente está falando de ser abstraído ou ser liberado, né? A gente está falando sempre em movimentação de par de elétrons, tá? Então ácido e base de Lewis não tem relação com H+, tá? Então quando a gente fala em par de elétrons, observem, quem é que vai doar o par de elétrons? É o THF, porque o boro já tem todos os seus elétrons ligados e ele tem um orbital P vazio. Então, ele tem a suscetibilidade de fazer uma nova ligação. Ele vai ficar carregado? Vai, mas ele tem a possibilidade de fazer essa nova ligação. O oxigênio tem esses pares de elétrons disponíveis, passíveis de fazer essa ligação. Só que quando ele faz essa ligação, ou seja, ele doa esse par de elétrons, ele fica positivo. Por quê? Porque o par de elétrons que era só dele, ele teve que compartilhar com esse orbital P vazio do boro. Então, por consequência, ele vai ficar agora deficiente, porque ele tinha 2 elétrons, ele tem um agora exclusivamente, porque o outro está compartilhado, né, com a estrutura do boro. Então, esse aqui é o mecanismo, né, bem simplesmente representado, só para a gente lembrar que nem sempre a gente está falando de doar ou receber H+, tá? Que são as outras teorias ácido-base. Beleza, galera? Qualquer coisa, mandem dúvidas.